Seguinte, você já parou para pensar por que nosso corpo quer tanto sexo? Ao ponto de esquecermos a razão e nos levar a fazer e falar coisas que vão até contra nossos princípios? Um dos motivos disso é o instinto primitivo. De acordo com os cientistas, nos primórdios da humanidade, o instinto primitivo desempenhava um papel fundamental na busca pelo sexo, por causa da sua importância para a sobrevivência, continuidade da linhagem genética e reprodução da espécie. Nós precisamos procriar para garantir que nossa linhagem continue e que os seres humanos sobrevivam. A Bíblia deixa claro que o sexo tem o propósito da procriação como parte do plano de Deus para a humanidade. O sexo é visto como uma maneira pela qual os seres humanos participam da criação e da continuidade da vida na Terra. Além da reprodução, o sexo também desempenha um papel na formação de vínculos sociais e na criação de laços emocionais. Em sociedades antigas, esses laços eram essenciais para a proteção e sobrevivência do grupo. Na Bíblia, em muitos versículos, o sexo é mostrado como uma expressão do amor e da intimidade entre um homem e uma mulher dentro do contexto do casamento. Ele fortalece a união entre marido e mulher e é considerado uma bênção de Deus. O impulso sexual também pode ser visto como uma resposta natural às necessidades biológicas do corpo humano. Assim como sentimos fome quando precisamos de comida, nosso corpo anseia por sexo para satisfazer suas necessidades de reprodução, prazer e relaxamento. Embora o sexo seja celebrado dentro do casamento, a Bíblia também adverte contra a luxúria e a busca por prazeres carnais fora dos limites estabelecidos por Deus. Ela ensina a importância do controle e da moderação dos desejos sexuais, não para nos limitar, mas para nos proteger das consequências negativas para a saúde física e espiritual de uma vida sexual promíscua. A Bíblia ensina que nosso corpo é um templo sagrado que deve ser honrado e respeitado. Isso inclui a maneira como nos envolvemos em atividades sexuais, reconhecendo que o sexo tem um significado profundo e deve ser praticado com responsabilidade e respeito mútuo dentro do casamento. Outro ponto que nos leva a desejar tanto o sexo é a química do desejo. Nossos hormônios desempenham um papel essencial no desejo sexual, como a testosterona, estrogênio e a dopamina. Esses hormônios afetam nosso cérebro e corpo, aumentando o desejo sexual e a ligação emocional. A testosterona é associada, entre outras coisas, ao desejo sexual em ambos os sexos. Nos homens, é produzida principalmente dos testículos, enquanto nas mulheres é produzida em menor quantidade dos ovários e glândulas adrenais. A testosterona influencia diretamente o desejo sexual, aumentando a libido e o impulso para buscar atividades sexuais. Além disso, a testosterona também está ligada à confiança, assertividade e agressividade, que podem desempenhar papéis na atração sexual e na formação de relacionamentos. O estrogênio é um hormônio exclusivamente feminino e é muito importante no ciclo reprodutivo da mulher e tem um grande impacto no desejo sexual. Durante o ciclo menstrual, os níveis de estrogênio variam, afetando a libido das mulheres. Geralmente, os níveis mais altos de estrogênio estão associados ao aumento do desejo sexual. Além disso, o estrogênio também está relacionado à saúde sexual e ao bem-estar emocional das mulheres, influenciando a lubrificação vaginal e a saúde dos tecidos genitais. A dopamina é um neurotransmissor importantíssimo na regulação do humor, do prazer e da recompensa. Durante atividades sexuais, o cérebro libera dopamina em resposta ao prazer e à satisfação, criando uma sensação de recompensa e gratificação. A dopamina também está envolvida na formação de vínculos emocionais e na criação de laços afetivos durante interações sexuais, contribuindo para a ligação emocional entre parceiros. As influências culturais e sociais também afetam nosso comportamento em relação ao sexo, moldando nossas atitudes, nossos desejos, crenças e práticas em relação à sexualidade. Essas influências podem ser a cultura, as relações sociais, a religião, a mídia, entre outros. As normas culturais em torno da sexualidade variam de uma sociedade para outra. O que é considerado aceitável ou inaceitável em termos de comportamento sexual pode ser determinado por crenças religiosas, tradições culturais e valores morais específicos de uma comunidade ou país. O acesso à educação sexual e informações precisas sobre saúde sexual e reprodutiva deve ser feito pelos pais dos jovens. Eles devem mostrar aos filhos o caminho que devem seguir em relação a esse assunto tão importante,
para não sofrerem no futuro com relações fora do casamento que levam a traumas, tristeza, frustrações, entre outros sentimentos negativos. As pressões sociais, como o desejo de se enquadrar em normas sociais ou evitar o estigma, podem influenciar as decisões e comportamentos sexuais das pessoas. Isso pode incluir a conformidade com expectativas culturais em relação ao casamento, a monogamia e a abstinência sexual. A mídia, incluindo filmes, séries, programas de televisão, a pornografia, música e mídias sociais, tem muita força para moldar o comportamento e as crenças sobre a sexualidade, na maioria das vezes de forma negativa, incentivando sutilmente sem as pessoas perceberem. Representações de sexo na mídia influenciam as percepções de normalidade, beleza e desejo sexual. Políticas governamentais e leis relacionadas à sexualidade, como idade de consentimento, acesso a contraceptivos, etc., podem impactar o comportamento sexual das pessoas ao criar barreiras ou facilitar o acesso a serviços e informações relacionadas à saúde sexual. Fatores como a pornografia, experiências passadas e saúde emocional podem influenciar nosso desejo sexual. A pornografia influencia negativamente no desejo sexual das pessoas. Lembrando que a pornografia não é uma prática aprovada por Deus, pois o sexo foi criado por ele apenas para a intimidade e privacidade do casal. A pornografia pode modelar comportamentos sexuais e preferências, por causa da representação visual de atividades sexuais, e ela influencia as fantasias sexuais e as expectativas em relação ao sexo. Atualmente, essa é uma das causadoras de tanta insatisfação das pessoas com o casamento, pois elas esperam que as relações sexuais com seu cônjuge sejam iguais às dos filmes e geralmente isso não dá certo. A pornografia faz criar expectativas irrealistas sobre o sexo e o desempenho sexual, tanto para os indivíduos quanto para os parceiros, e acaba levando a pressões sobre a performance sexual e insatisfação com a vida sexual real. Experiências passadas, tanto positivas quanto negativas, podem afetar o desejo sexual de uma pessoa. Traumas sexuais, abuso, relacionamentos anteriores e experiências de intimidade afetam a forma como uma pessoa percebe e experimenta sua sexualidade. Experiências positivas, como relacionamentos amorosos e satisfatórios, aumentam o desejo sexual e criam uma saúde sexual positiva. A saúde emocional de uma pessoa desempenha um papel importante em seu desejo sexual. Questões como estresse, ansiedade, depressão e problemas de autoestima podem afetar negativamente o desejo sexual. Por outro lado, uma saúde emocional positiva, incluindo sentimentos de felicidade, confiança e satisfação pessoal, pode aumentar o desejo sexual e criar relacionamentos íntimos gratificantes. As normas sociais e culturais em torno da sexualidade também podem influenciar a maneira como as pessoas vivenciam seu desejo sexual. Em algumas culturas, a sexualidade pode ser reprimida ou estigmatizada, enquanto em outras pode ser mais livremente expressa. Um cuidado que devemos ter é que quando nos relacionamos sexualmente com uma pessoa, criamos um vínculo espiritual com ela. Na Bíblia diz que o homem se junta à mulher e se torna uma só carne. Isso quer dizer que a cada dia um fica mais parecido com o outro, recebe as cargas espirituais negativas e positivas um do outro no casamento. E nas relações fora dos casamentos, muito provavelmente a pessoa só vai receber a parte negativa, pois ela escolheu estar longe da vontade de Deus, e ele respeita o livre-arbítrio. E as consequências disso é que a pessoa vai receber tudo que não vem de Deus. E é por isso que com o tempo as pessoas vão acumulando cada vez mais problemas emocionais, físicos e espirituais, muitas das vezes sem saber de onde vem tanta coisa ruim. Irmãos e irmãs, desde os instintos biológicos fundamentais, como a ação dos hormônios testosterona, estrogênio e dopamina, até os complexos fatores psicológicos, sociais e culturais que moldam nossas experiências sexuais, fica claro que o desejo sexual tem muitas influências externas que moldam nosso comportamento e orientação sexual. As experiências passadas e a saúde emocional têm papéis importantes em como percebemos e expressamos nosso desejo sexual. O desejo sexual é uma parte essencial da experiência humana, profundamente enraizada na nossa biologia, psicologia e cultura. Portanto, é essencial abordar o desejo sexual com uma compreensão de todos esses aspectos com respeito, criando uma cultura de consentimento, comunicação aberta dos pais com os filhos, para eles não ficarem frustrados com os relacionamentos promíscuos que nossa sociedade tem dado tanto valor, mas que só têm dado resultados terríveis para os jovens e para os adultos,
com pessoas a cada dia mais tristes, depressivas, com baixa autoestima e traumatizadas. Ao criarmos um entendimento mais profundo do desejo sexual de nós mesmos e dos outros, podemos criar um ambiente onde todos possam explorar sua sexualidade de forma segura, saudável e gratificante, que é dentro do casamento, fortalecendo relacionamentos íntimos e promovendo o bem-estar emocional, físico e espiritual de todos os indivíduos. Desejo a ti e a sua família paz, prosperidade, as bênçãos e a presença de Deus nas suas vidas. Obrigado por assistir ao vídeo e se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixe o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.